Olá, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade no nosso estudo sobre a teologia e a doutrina da Umbanda. E como foi orientado a você, nós vamos estudar o livro Umbanda Sagrada. E eu já quero tecer alguns comentários sobre o livro e sobre o nosso pai e mestre Rubens Saraceno. Hoje você é uma pessoa feliz, você é um umbandista, é uma pessoa feliz, porque nós temos uma bibliografia vasta, nós temos cursos, nós temos colégio de Umbanda, nós temos até faculdade de teologia umbandista. Mas, para quem tem mais de 40 anos, não era assim. Quando nós começamos na Umbanda, não havia bibliografia, eram poucos autores de Umbanda, quase nada. E os poucos autores que tinham de Umbanda, eles eram essencialmente fincados na doutrina kardecista, na doutrina espírita, ou ainda muito arraigados ao catolicismo. Ou outros ainda pendiam para o candomblé, de forma que estudo de Umbanda mesmo, livros umbandistas, cursos de Umbanda, somente a partir do mestre Rubens Saraceno. É por isso que eu tenho essa admiração pessoal, uma admiração teológica, uma admiração enquanto dirigente pela pessoa do Rubens, por tudo que ele fez pela Umbanda, por tudo que ele nos deixou. Eu faço questão de enfatizar, ele é o Chico Xavier da Umbanda, é o único autor, o primeiro. Hoje existem alguns poucos autores que psicografam sobre a Umbanda, mas o primeiro autor e o maior de todos os escritores brasileiros foi o mestre Saraceno. E todo umbandista, para conhecer a religião de Umbanda, para entender a religião de Umbanda, tem que passar pela Umbanda Sagrada, porque aqui está a essência primordial, a essência primeira, aquela que te abre a porta para o conhecimento da religião, aquela que te abre a porta para o entendimento do que vem a ser a religião de Umbanda. E, ainda falando sobre o Rubens Saraceno, eu quero fazer um comentário. Esse livro, Guardião da Meia-Noite. Guardião da Meia-Noite. Da mesma forma que esse é o primeiro livro de doutrina e teologia que você tem que ler, eu, na minha opinião, esse é o primeiro livro romanceado que você precisa ler, que você tem que ler, até porque ele rompe os paradigmas, da concepção kardecista que a maioria dos umbandistas tem. Então, quero relatar a minha experiência pessoal. Até conhecer Rubens Saraceno, até ler o seu primeiro livro, eu com certeza já tinha lido pelo menos uns 200 livros kardecistas. Eu fiz curso no kardecismo. Eu fiz curso de domingo de manhã no kardecismo, porque eu tinha uma sede de conhecimento e a Umbanda não me dava esse conhecimento. Então eu ia buscar no centro kardecista. Tinha palestras, tinha curso. Eu ia buscar nos livros kardecistas. A coleção do André Luiz, por exemplo, eu li toda ela.
alguns livros mais de uma vez. E o que acontece quando você aprofunda na leitura kardecista, e isso é uma crítica de um umbandista, é que a visão kardecista, na minha opinião, ela é romântica. Ela não te permite colocar o pé na realidade real e concreta como os livros do Saraceni nos faz. Então vejam, é muito interessante, se você ler o livro Nos Domínios da Mediunidade, isso é uma intuição que inclusive ontem o guardião Sete Encruzilhada me trouxe, reavivou na minha mente. Ele trouxe esse livro e disse para mim: olha, comente sobre isso, eu vou comentar aqui. Quando eu li o livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, Chico Xavier, há um momento no livro em que o espírito de André Luiz, ele vai às regiões umbralinas, algumas regiões bem densas, e há um momento que ele está em um acampamento cercado, protegido, defendido, inclusive por canhões. E aí há um momento em que passam um monte de espíritos, né? É como se tivessem espíritos perdidos, errantes, alguns agrupamentos de espíritos, e eles passavam em frente a esse acampamento, que nós podemos também chamar de forte, ou até de quartel, porque era amplamente protegido por muros altos e canhões. E há um momento em que um desses agrupamentos atacam um desses grupos de espíritos que estão passando em frente, né? Há uma rua, uma espécie de rua em frente a esse acampamento, e eles atacam esse acampamento. É onde os espíritos protetores que estão lá dentro são obrigados a atirar com canhões. É óbvio que não são canhões como os nossos aqui na Terra. São canhões de luz, são canhões de energia subatômica que irradiam uma luminosidade. Aquela luminosidade, ela agride a sensibilidade dos espíritos, ela espanta, ela assusta aqueles espíritos doentes, perdidos e alguns até maldosos. Pois bem, quando eu estava lendo o livro, esse do André Luiz, a sensação é que você está dentro, protegido dentro do acampamento. Você se sente como os espíritos iluminados, porque é sempre um espírito iluminado falando sobre como acontecem as coisas no plano espiritual. Assim são todos os livros do Chico. Quando não é o Emmanuel, que é um espírito de alta envergadura espiritual, e o André Luiz, que é um espírito que não tinha tanta envergadura espiritual, mas que buscou essa envergadura e evoluiu também. Mas é uma visão do lado do bem, do lado de quem está indo fazer o bem nas regiões umbralinas. Quando eu li o Guardião da Meia-Noite, eu tive o meu primeiro choque existencial. Sim, existencial. Porque pela primeira vez, depois de anos e anos de leitura de livros kardecistas, pela primeira vez eu parei e eu me analisei, e a minha primeira conclusão foi: epa, mas diante da minha condição espiritual, eu não estaria lá dentro do acampamento, eu seria um daqueles que estaria atacando aquele acampamento. Eu seria um dos membros daquela turba que passava em frente ao acampamento. Essa é a diferença dos livros romanceados kardecistas, dos livros
que Rubens escreve. Ele te faz colocar o pé no chão, porque em verdade eu vos digo, raros são aqueles espíritos que estão na terra e são evoluídos. Raros são aqueles que vão passar pela condição que o André Luiz passou, porque a sensação é que todo mundo vai para o nosso lar, a sensação é que todo mundo vai acordar lá numa cama limpa, cheirosa, que vai ter um enfermeiro trazendo um caldinho verde para você, né? Como acontece com o André Luiz, aconteceu isso com o André Luiz. Lógico que o André Luiz, depois de um bom período nas regiões umbralinas, mas aquele período que ele está nas regiões umbralinas parece que não nos afeta, parece que não nos chama atenção. O que fica, o que marca é aquele período de bonança, aquele período de paz, aquele período de harmonia, aquele período de regeneração que o André Luiz passa dentro do nosso lar. E se você pega, por exemplo, Zíbia Gasparetto, nossa, é uma coisa, flores na janela, é o tema do livro, que coisa maravilhosa, flores na janela. Então, pinta um mundo espiritual maravilhoso, benéfico, bondoso, amoroso. O Rubens, ele rompe com essa visão. Não o Rubens Saraceni, por exemplo, o livro Guardião da Meia-Noite é inspirado pelo pai Benedito de Aruanda. Então, vamos ser mais específicos. O pai Benedito de Aruanda, ele vem nos mostrar a realidade como ela é. E qual é a realidade como ela é? Que a maioria de nós vai para as regiões umbralinas. Sim, a maioria de nós. Eu só vou para um desses acampamentos se eu realmente me transformar interiormente, se eu realmente investir no bem do outro, se eu realmente pensar, sentir e agir em benefício do outro. Não basta ser um trabalhador kardecista, não basta ser um trabalhador umbandista, não basta. Porque tem muito umbandista que é umbandista só quando põe o pé dentro do terreiro. Quando chega em casa, é uma pessoa egoísta, orgulhosa excessivamente, é uma pessoa machista, que quer reprimir os seus familiares, que quer reprimir os seus funcionários, que quer reprimir os seus colegas, que quer impor o seu pensamento, que quer impor a sua ideologia, que quer impor a sua forma de pensar. Ou seja, a essência da pessoa não é quando está dentro do terreiro, porque lá dentro do terreiro todo mundo é bom. Todo mundo quando está dentro da tenda é irmãozinho, paizinho, camboninho, é todo mundo bonzinho. Você é o que você é lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, lá que você mostra o seu verdadeiro eu. Então, se você não tem essa preocupação, comece a pensar nisso. Não seja um bandista de fachada. Não seja um bandista que só lembra que a Umbanda existe quando põe o pé dentro do terreiro. Você tem que ser um bandista na sua vida pessoal, no seu relacionamento com o outro, com todas as pessoas. Então, o seu querer, o seu pensamento, as suas ações têm que refletir o amor dentro de você. Que amor? O amor que Cristo nos pregou, o amor que Jesus nos ensinou. É isso que vai te fazer ser um espírito melhor
e vai te dar condições de uma vida melhor no plano espiritual. Isso vai te capacitar, te possibilitar novos conhecimentos, novos estudos e no plano espiritual poder colocar isso em prática. De forma então que eu ressalto, leia o livro Guardião da Meia-Noite, leia todos os livros do mestre Saraceni, são livros maravilhosos, e o Umbanda Sagrada, nós vamos começar a fazer a leitura dele hoje. E ele é tão importante que a gente vai ler algumas frases, alguns parágrafos, a gente vai discutir sobre o que ele está dizendo, porque é a essência primordial que nós estamos perdendo, que a maioria das pessoas está perdendo. Nesse sentido, né, o primeiro capítulo que tem o tema de Umbanda, e eu vou ler aqui um pedaço para você, a gente vai comentando. Ele começa dizendo então que a Umbanda ela é oriunda de duas grandes correntes religiosas, a corrente ameríndia do índio brasileiro e a corrente africanista que veio da África. Os valores religiosos dessas duas culturas multimilenares, atenção, multimilenares, ou seja, a religião africana existia antes de Cristo, assim como a religião dos índios que habitavam o país existia antes de Cristo, antes de existir o catolicismo, antes de existir o cristianismo. São mais antigas que o próprio cristianismo, são vistas por muitos como manifestações tardias de paganismo. Mas a verdade é outra, pois essas duas culturas religiosas foram perseguidas e sufocadas até recentemente pela cultura religiosa católica apostólica romana. E agora mesmo a Umbanda sofre uma perseguição implacável das seitas evangélicas que, não satisfeitas em pregar suas doutrinas, se acham no direito de vilipendiar os nossos ritos e ícones religiosos e nossas práticas espirituais, taxando-as de manifestações demoníacas e pagãs, num desrespeito incomum para com milhões de pessoas que têm na Umbanda a sua religião, porque encontraram nelas condições dos valores religiosos com os quais se identificam naturalmente, sem imposições e sem pré-condições para que isso acontecesse. Então vejam que coisa interessante, e ele vai explicar isso aqui. A Igreja Católica ela satanizou, foi a primeira religião que satanizou as religiões africanas. Satanizou por quê? Porque não entendeu. Como não entendeu, não aceitou. Como não aceitou, passou a reprimir, passou a perseguir. E se você voltar um pouquinho mais para a história, se você voltar um pouquinho mais lá na igreja medieval, e é muito triste, porque nós comentamos no nosso estudo anterior, que os primeiros cristãos iam até o Coliseu de Roma para serem mortos e iam cantando.
porque tinham certeza absoluta que iriam para o plano espiritual onde Jesus estava e está. Na Idade Média, essa igreja que nasce com esses cristãos, com esses mártires, ela se transforma em poder, ela se transforma na religião oficial do Império Romano e na Idade Média passa a ser portadora da verdade e passa a fazer exatamente aquilo que os cristãos sofreram, ou seja, passa a perseguir a todos que não são católicos, todos que não eram católicos. Por isso, muitas pessoas foram queimadas em fogueiras, muitas mulheres, muitas médiuns mulheres foram queimadas na fogueira. E o exemplo maior disso, você deve conhecer claramente, foi o caso da Santa Joana d'Arc, uma grande e poderosa médium que conversava com os espíritos, que foi queimada na fogueira porque acreditava que ela conversava com os demônios, e depois santificaram Joana d'Arc, virou Santa Joana d'Arc. Muito bem. Acelerando o processo histórico, a igreja, quando no período de João Paulo II, Papa anterior, ela começou a rever os seus conceitos, ela começou a rever essa repressão que ela causava nas outras religiões. João Paulo II passou a indagar a igreja: será que nós estamos certos? Será que nós realmente estamos com a verdade? Será que é correto esse posicionamento frente às demais religiões? Porém, João Paulo II não deu o passo adiante. Quem é que dá o passo adiante? Esse Papa chamado Francisco. Papa Francisco, quando assume a Igreja Católica, quando inicia o seu papado, ele dá continuidade a essas indagações filosóficas começadas por João Paulo II, mas ele avança, e ele decide, e ele determina que todas as religiões são iguais. Todas as religiões são importantes, todas as religiões são necessárias. E mais, ele passa a tomar atitudes práticas, indo buscar os líderes das religiões, conversar com os líderes das outras religiões, dar o exemplo, ele, um exemplo prático de igualdade com as demais religiões. Então, a Igreja Católica começa a se rever e, a partir do Papa Francisco, tomar atitudes radicais, transformadoras, necessárias e importantíssimas, reconhecendo as demais religiões. Pois bem, porém, infelizmente, não é o que acontece com as igrejas evangélicas brasileiras. No momento que a Igreja Católica começa a se rever, começa a se indagar, as igrejas evangélicas assumem a postura de ser a repressora. Eles passam a agir como repressores. E aqui no Brasil, especificamente, elegem a Umbanda e o Candomblé como as religiões satanistas e que deveriam ser extinguidas. Por isso, passam a perseguir ideologicamente, politicamente e, em alguns lugares, até violentamente no sentido físico. Ou seja, nós temos vários terreiros que foram invadidos, nós temos terreiros que foram destruídos, e nós temos umbandistas e candomblecistas que foram agredidos, alguns verbalmente, outros até fisicamente. Então,
mestre Rubens, ele vem colocar, a primeira coisa que ele coloca é isso, é que essas religiões precisam se rever, o catolicismo se reviu, a igreja evangélica precisa se rever, precisa mudar os seus paradigmas, precisa nos olhar como iguais. O Rubens Saraceni vem falar então da primeira corrente, formada pelos espíritos nativos que aqui viviam antes da chegada dos estrangeiros conquistadores. Esses espíritos já conheciam o fenômeno da mediunidade de incorporação, pois o xamanismo multimilenar já era praticado pelos seus pajés em suas cerimônias. Eu vi um documentário certa vez, mas esse documentário tem uns 20 anos. Se eu encontrar esse documentário, eu vou colocar para vocês no grupo assistirem ele. Mas de qualquer forma, no início de março, antes da pandemia chegar até o país, eu tive a oportunidade de visitar uma aldeia indígena e lá eu filmei a casa de reza. E filmei também um momento de apresentação, onde os índios e as índias apresentam uma música. E é muito interessante porque tanto o africano quanto o índio brasileiro, os Tupi-Guarani, os Guarani, eles não cantam por lazer. Eles não têm essa concepção ocidental que nós temos de criar música por lazer. Tanto o africano quanto o indígena, as músicas para eles têm um sentido de louvação, tem um sentido de agradecimento ou de invocação. Ou seja, quando eles vão para o trabalho, eles cantam pedindo o poder de Deus, pedindo a orientação de Deus, pedindo o amparo de Deus para o dia de trabalho. Quando eles voltam do trabalho, eles cantam em agradecimento porque deu tudo certo no trabalho. Quando chega a noite, eles cantam porque tem um alimento. Quando vão dormir, eles cantam em agradecimento pelo dia de vida. E essa concepção africana e indígena, ela é absorvida pela religião de Umbanda. Eu vou colocar para vocês no grupo esse pedacinho do vídeo, algumas fotos da casa de reza e um pequeno videozinho onde eu mostro como é a casa de reza para você. Muito bem. Porém, existe uma diferença muito interessante, é que a cultura indígena brasileira, ela é oral, não é escrita, é oral. Ela é passada de pai para filho ou de mãe para filho, mãe para filha. E a concepção religiosa, ela é muito relacionada à natureza. E os objetos sagrados do pajé é o cachimbo, é o fumo. Parece a coisa mais simples do mundo, mas é. O pajé com um cachimbo, com o fumo no cachimbo e no máximo uma maraca. Ele faz o processo de desobsessão, ele faz o processo de libertação, ele faz o processo de cura aos seus filhos, aos seus irmãos, os índios brasileiros. Sempre foi assim, O pajé curava com o cachimbo, e quando havia necessidade, havia também a incorporação de espíritos, e através da incorporação, a cura, o passe, o remédio era orientado aos índios. A segunda corrente, Rubens Saraceni vai falar então dos cultos e nação africana.
Os cultos africanos puros eram bem definidos e as suas transmissões orais, elaboradas na forma de lendas, transmitidas oralmente do pai para filho também, preservavam um conhecimento muito antigo em que muitas lendas são relatadas a criação do mundo, a criação dos homens e até fazem menção a eventos análogos ao dilúvio bíblico. Basta estudá-las com isenção, sem rancor e sem preconceito. Este fato nos faz refletir sobre eventos que afetaram todo o planeta e que foram preservados por meio de transmissões orais de geração para geração, sendo que cada povo os preservou segundo a sua visão e sua forma de relatá-los. Ou seja, quando você pega a mitologia dos orixás, você vai ver que da mesma forma que o mito de Adão e Eva, da mesma forma que vários mitos que tem na Bíblia, tem na mitologia africana, de uma outra forma, que também entendemos que são mitos, que entendemos que é uma forma de dizer como o mundo foi criado, é uma forma de dizer como nasceram alguns orixás, como surgiram alguns orixás aqui na Terra. Também devemos salientar que a Umbanda herdou dos cultos da nação afro o seu vasto panteão divino, sagrados orixás, e tem no culto às divindades de Deus um dos fundamentos religiosos. Só que não interpreta esse panteão como formado por anjos, mas sim por orixás, os senhores do alto, ou Dori, na cabeça dos seus filhos. Ele desenvolveu rituais próprios de religamento do encarnado com sua divindade regente, pois crê na existência dos protetores divinos, tal como os cristãos creem na existência de um anjo da guarda para cada pessoa. Devemos salientar que o fenômeno da incorporação espiritual é conhecido e praticado desde eras remotas em solo africano por todos os povos e culturas que para cá vieram, e até já tinham rituais elaboradíssimos de religação do encarnado com seu regente ancestral divino, que é o seu orixá. Esses africanos que foram escravizados, eles já trabalhavam na África com a incorporação, com a desobsessão, com o passe espiritual. Quando eles vêm para o Brasil, eles dão continuidade a esse trabalho. Então, dentro da senzala, aconteciam os passes espirituais, aconteciam as incorporações, aconteciam as desobsessões, e isso era comum e natural, porque eles já conheciam, fazia parte da cultura religiosa deles. Inclusive, esse termo fala terreiro de Umbanda. Da onde que vem o termo terreiro de Umbanda? É que com o passar dos anos, eles passam a ter autorização de trabalhar fora da senzala, no terreiro. No terreiro o quê? O que é o terreiro? É aquela região no entorno, próxima à senzala, onde eles iam fazer as suas festas para os santos católicos, mas na verdade eram para os orixás, através do sincretismo, disfarçavam o culto aos orixás como se fosse um culto ao santo católico. Então ali começa a denominação de terreiro. O terreiro, a gente se encontra no terreiro, lá no terreiro de Umbanda, lá no terreiro de Macumba, lá no terreiro que nós vamos louvar os orixás. Sai aí, essa terminologia nasce também com os negros africanos que vieram para o Brasil. O mestre vai falar também da terceira corrente, que ele chama de a corrente doutrinária kardecista. Ou seja, muitos bandistas no início nem se consideravam bandistas e nem se chamavam, nem se autodenominavam de umbandistas, mas se autodenominavam de espírita de Umbanda. Espírita de Umbanda. Por quê? Por causa do preconceito. Havia muito preconceito contra a Umbanda,
como a gente já relatou no início aqui, primeiramente pela Igreja Católica, hoje pelas igrejas evangélicas, mas a perseguição foi real, ela era real e ela é real, não é criada, não é ficção. Nesse sentido, vários centros, várias tendas de Umbanda, vários terreiros de Umbanda optavam por colocar o nome da instituição como Centro Espírita Ogum, Centro Espírita Pai Xangô, Centro Espírita São Jorge. Por exemplo, a dita primeira tenda de Umbanda que o Zé Fernandinho de Moraes montou é Nossa Senhora da Piedade, não é? Nossa Senhora da Piedade, ou seja, Nossa Senhora da Piedade não é umbandista, é católico, totalmente católico. Zé Fernandinho era um católico espírita, um católico kardecista, que passou a ter uma prática umbandista. E isso que eu falo não é uma crítica a ele, porque, como eu já conversei com os próprios médios da casa, eu me assumi também enquanto católico espírita. Eu não tinha essa concepção clara dentro de mim até conhecer os livros de Saraceni, e hoje mais claramente ainda, após conhecer as obras do Alexandre Comino, que eu tive que romper com alguns conceitos internos, porque até poucos dias, apesar de ter uma prática umbandista, internamente eu ainda era um católico espírita. Eu estou em processo de transformação, estou em processo de mudança, estou revendo conceitos e transformando o meu interior no interior umbandista. Passar a ter uma filosofia umbandista de vida, um pensamento umbandista, não aquele arraigado que a gente traz do passado, que é o católico kardecista. E isso não é uma crítica, como eu estou dizendo, que eu também passei e passo por esse processo. E Rubens vem falar ainda da quarta corrente, que é a magia. Ele vem falar da magia porque a Umbanda é uma religião magística por natureza. Ela, ao herdar a religião do índio, ao herdar a religião africana, que são duas religiões magísticas, a essência, a força, uma das bases da Umbanda é a magia do bem, a magia do amor, ou seja, utilizar ritos magísticos para desmanchar magias negativas, usar ritualística magística para elevar pessoas, para curar pessoas, para abençoar pessoas, para abrir caminhos das pessoas. É a magia do bem, é a magia que nós acreditamos que é transformadora, realizadora, que traz somente as coisas boas na vida das pessoas. E aí, mestre Saraceni faz uma conclusão nesse primeiro capítulo, chamado de Umbanda, onde ele diz que a Umbanda é uma religião sem qualquer tipo de preconceito para com todas as religiões. Nós aceitamos todas as pessoas, a gente não pergunta qual a sua religião. Quando nós vamos para a tenda para trabalhar para o outro, para as outras pessoas, nós não perguntamos para as pessoas qual a religião que ela professa. Não importa isso, importa é a prática do cristianismo, ou seja, o amor, ajudar as pessoas, independente de quem ela seja. É uma religião monoteísta, pois está fundamentada na crença da existência de um único Deus e de um Deus único, ainda que também tenha todo um panteão divino muito bem definido nas divindades dos orixás. Então vejam, a gente vai retomar esse assunto aqui. Deus é único, é um só. Deus é um só. Mas ele se manifesta sobre nós
através dos orixás. Então os orixás são manifestadores do poder de Deus. Quando eu invoco o Senhor Ogum, eu invoco o poder manifestador de Deus, da sua lei, da sua ordenação. É como se eu rezo a Deus, então, Senhor Deus, traga disciplina na minha vida, traga ordenamento na minha vida, traga organização na minha vida. Eu rezo para Ogum. Se eu quero pedir o amor, eu rezo para a Mãe Oxum. Então, Deus é um só, mas Ele se manifesta na minha vida através dos orixás. Cremos que por serem mistérios divinos, descritos e interpretados de forma humana, devem ser reverenciados, evocados, cultuados e oferendados respeitosamente. Então vejam, eu louvo o orixá, eu agradeço o orixá e eu oferendo o orixá. A oferenda é um agradecimento, eu agradeço pelas bondades que Ele trouxe e traz na minha vida. E ao mesmo tempo, a oferenda ela propicia coisas boas na minha vida. Louvar o orixá é cantar para Ele, é agradecer a Ele ou a ela por aquilo que Ele faz de bom na minha vida. Cremos na manifestação dos Espíritos e cremos na existência do universo divino, de outro espiritual, ou seja, os Espíritos estão aí. O Espírito do Preto Velho, o Espírito do Caboclo, o Espírito Boiadeiro, o Espírito Marinheiro, o Espírito Cigano, são espíritos que já reencarnaram na Terra e que trabalham na vibração do orixá. O objetivo, trabalhar, evoluir, se melhorar. Temos nossos próprios fundamentos divinos, religiosos, espirituais e magísticos, quais herdamos de religiões antiguíssimas e adaptamos ao nosso tempo, cultura, grau evolutivo, espiritual atual. Mas nós temos certeza e temos trabalhado para isso de que no futuro a Umbanda terá uma feição religiosa muito bem definida, pois suas correntes formadoras se unificarão e se uniformizarão. Outra coisa maravilhosa que Pai Rubens fez, e eu sou testemunha desse momento histórico, porque eu estava lá, foi que ele poderia ter iniciado o processo de codificação da Umbanda. Ele lançou vários livros teológicos, vários livros doutrinários, filosóficos, mas em momento algum ele quis ser esse codificador, em momento algum ele chamou para si essa figura de ser o codificador da Umbanda. Não, muito pelo contrário. Eu estava lá quando o Pai Rubens convidou amorosamente todos os dirigentes umbandistas para uma reunião. E nessa reunião ele lançou a ideia de se criar um manual, de se criar um livro orientador para os umbandistas. Ou seja, ele democratizou esse momento. Ele colocou nas nossas mãos esse momento. Então, cada grupo de 5 a 8 dirigentes iriam trabalhar um tema específico, iriam desenvolver esse tema específico e no final dessa pesquisa isso seria transformado num livro. Eu estive na primeira reunião, eu não continuei, em virtude da distância, em virtude dos custos que isso ia me causar, em virtude das reuniões que teriam, mas o importante é que o livro existe, né? Esse aqui é o livro. Manual Doutrinário, Ritualístico e Comportamental Umbandista. Vejam que
não é escrito pelo Rubens Saraceni. Ele coloca aqui, ó, coordenação de Lourdes de Campos Vieira. Lourdes de Campos Vieira. E se você abrir o livro, você vai ver os autores, coloca aqui, ó, Adriano Vieira Casalas, Deise Saraceni Faria, Domitilde Aparecida Pedro, Doris Débora Massuto, Douglas Henrique, ou seja, aqueles dirigentes que se reuniram naquela reunião, que continuaram esse trabalho, que continuaram essa pesquisa. Eles elaboraram, então, aquele que eu considero o livro mais importante da Umbanda hoje, que todo dirigente precisa ler, precisa conhecer, precisa ter em mãos, porque aqui ele te ensina os passos necessários para fazer uma boa administração sacerdotal, uma boa administração religiosa, como montar um terreiro de Umbanda, como administrar um terreiro de Umbanda, nos seus vários aspectos. Por isso, fica aqui também um conselho para você que um dia pretende montar uma casa, você que um dia pretende ter o seu próprio grupo. Esse é um livro que vai preparar, que vai possibilitar que amanhã você tenha esse grupo. Também não quero deixar de falar, voltar a falar novamente sobre o livro O Segredo, enfatizando que esse livro, O Segredo, ele te ensina técnicas mentais. Técnicas mentais, essas técnicas são importantes, são muito importantes. Ressalto isso, porque você desenvolvendo essas técnicas mentais, isso vai te ajudar a ter uma vida melhor, a ter mais prosperidade, a ter mais amor, mais alegria, mais felicidade, a ter uma vida melhor e, por consequência, desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver o seu processo de desenvolvimento mediúnico e a incorporação. A palavra-chave é concentração. Concentração. As pessoas que desenvolvem a concentração conseguem tudo na vida. As pessoas que não conseguem desenvolver a concentração, que não conseguem desenvolver a disciplina interior, disciplina interna, têm dificuldades em conseguir tudo na vida. Por isso eu ressalto, que é uma forma de desenvolver uma técnica. É um único livro? Não. Tem vários outros livros, mas é um livro mundialmente famoso, mundialmente conhecido, que você pode utilizar, que tem também em PDF, é só você puxar pela internet. E reforço novamente também do vídeo Quem Somos Nós. Estude sobre quântica, entenda o que é quântica, conheça o mundo quântico. O quântico explica a fé, explica a magia, explica a ritualística que acontece dentro dos nossos terreiros de Umbanda, com um outro olhar, com um olhar científico. Eu espero que tudo isso possa te ajudar. A gente vai colocar aí as fotos sobre a casa de reza da aldeia Boa Vista, uma aldeia indígena Guarani-Biá, e também um videozinho. Espero que você fique em paz, mantenha a sua saúde, mantenha a sua vida abençoada, faça suas orações todo dia faça suas orações, e nas suas orações reforce isso que eu vou falar novamente para você. Rogue a Deus Todo-Poderoso que cubra sua casa com seu manto sagrado. Rogue aos sagrados orixás que criem um manto protetor, um manto protetivo, um escudo fluídico de proteção na sua casa, livrando a sua família, livrando você, livrando a sua casa de todas as pragas, de todas as maldições, de todas as pestes e de todas as doenças. Que Deus te abençoe. Que o orixá que habita em mim saúde e abençoe o orixá que abençoe você, meu saravá fraterno.